Pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu aqui do Trilha da Aprovação e eu quero mostrar para você um pouco da nossa mentoria. Vem comigo! Beleza, então, vencida essa primeira parte, a gente pode começar a tratar agora sobre os remédios constitucionais, tá? Que são previstos lá também no artigo 5º, só que mais lá para o finalzinho. E por que eles são chamados de remédios constitucionais? Lá na Constituição você não vai ver escrito lá, remédio constitucional, né? Isso aí é a doutrina que dá esse nome. E por que eles chamam de remédios constitucionais? Porque é um instrumento que é utilizado para garantir esses direitos que a gente vê ali, que nós temos ali em todos aqueles 79 incisos ali do artigo 5º. Então, esses remédios constitucionais vão garantir esse direito. E dependendo do direito que você busca, você vai ter um remédio. Tá bom? É igual remédio de verdade, tá? Dependendo do seu sintoma, você vai ter um remédio diferente. Mas são poucos remédios. O primeiro aqui é o habeas corpus. Ora, isso aí está no nosso dia a dia, né? Quem nunca ouviu falar de um habeas corpus, ainda mais notícia de TV. Habeas corpus busca proteger a liberdade de locomoção, tá? Se estiver falando sobre qualquer outra coisa que não seja locomoção, não é habeas corpus, é outro remédio. Tá? Então a pessoa está presa ou está sendo ameaçada de ser presa. Por quê? Porque o habeas corpus ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. O preventivo é justamente essa situação que eu acabei de falar. Há uma ameaça de violação à liberdade de locomoção. Então a pessoa já entra com habeas corpus, porque olha, acho que isso aqui vai dar, eu vou perder minha locomoção, vou ficar preso, tá? E o repressivo é quando a pessoa já esteve violada a sua liberdade de locomoção, tá? Eu estou falando preso, mas não necessariamente é liberdade de locomoção, não é necessariamente uma prisão, né, penitenciária, não, tá, gente? Então, a pessoa, qualquer situação que você perde a sua liberdade de locomoção, você pode entrar com habeas corpus, tá? É uma ação gratuita, tá? Você não paga taxa nenhuma e não depende de advogado, beleza? Lá no final eu vou fazer um quadro com... Vou fazer não, já tenho. Chegar ali embaixo eu vou mostrar o quadro para vocês, já com resuminho de todos os remédios. Bom, é uma ação com legitimidade universal. Por quê? Porque ela pode ser impetrada por qualquer pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, nacional ou estrangeira. Tá? Qualquer pessoa pode impetrar aí essa ação. Tá? É uma ação judicial. Todos esses remédios aí são ações judiciais. E pode ser também pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Tá? É claro, se for uma pessoa jurídica, ela vai ter que impetrar esse habeas corpus sempre a favor de uma pessoa física. Não existe o caso de uma pessoa jurídica impetrar um habeas corpus de si mesma. Como é que uma pessoa jurídica vai se locomover? Então é uma questão lógica aqui, tá? Mas é bom mencionar aqui para não confundir. É cabível mesmo quando a ofensa do direito é indireta, ou seja, quando o ato impugnado possa resultar procedimento que, ao final, termine em detenção ou reclusão da pessoa. Tá? Então, aquele ato ali pode terminar na detenção, na reclusão. Então, a pessoa já pode entrar com habeas corpus para poder evitar. Então, cai naquela situação lá do habeas corpus preventivo. Tá bom? E tanto o STF quanto o STJ já reconheceram em mais de uma oportunidade a possibilidade de impetração de habeas corpus coletivo. É possível habeas corpus coletivo, tá, gente? Pegando um grupo de pessoas. E aqui a gente vai ver as situações em que não cabem. São 4 situações aqui em que não cabe habeas corpus. Beleza? Não cabe habeas corpus para impugnar decisões do STF. Se o STF decidiu, não vai caber habeas corpus para isso, tá? Tanto do plenário quanto das turmas. Para impugnar a determinação de suspensão dos direitos políticos, também não. Para discutir o mérito de punições disciplinares militares, está previsto lá na Constituição. Tá? Então, se for uma punição disciplinar militar, não cabe habeas corpus. O militar vai ficar preso lá no quartel. Né? E um julgado aqui, uma jurisprudência aqui do STF, também não cabe contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública do militar. Tá? Então, não cabe habeas corpus para essas situações aqui. Ok? Beleza. Então, isso aqui, se for muita novidade para vocês, é bom que você tenha esse material aqui para você dar uma lida, é um bom resumo, tá? Para você se acostumar com essas informações. Eu sei que fica muita informação, mas eu tentei resumir o máximo aqui, gente. São 79 incisos e mais alguns parágrafos, né? A leitura, por isso no início eu falei, a leitura seca ali é importantíssima, tá, gente? Vamos para o próximo remédio aqui, habeas data. Todos os dois habeas, tanto o data quanto o corpus, já adianto que eles são gratuitos, tá? Então, isso é uma boa informação. Esse habeas data, ele tem duas finalidades. Ele vai assegurar
o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, não pode ser de outra pessoa, tá? Constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, né? Ou ele pode não só, eu não quero ter conhecimento, eu quero retificar, eu já tenho conhecimento desses dados, mas eu quero retificar, eu quero, né, porque eles estão errados lá, beleza? Quando você não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, tá? Então, aqui é informações importantes sobre a habeas data. A informação tem que ser relativa à pessoa do impetrante e vai constar no registro ou banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. Você quer ter acesso àqueles dados, tá? E você não está conseguindo. Isso aqui é importante que eu acabei de falar. Você não está conseguindo. Por quê? Porque para que seja impetrado o habeas data, exige-se a comprovação de negativa da autoridade administrativa de garantir o acesso aos dados relativos ao impetrante. Trata-se, portanto, de um caso de jurisdição condicionada no ordenamento jurídico brasileiro. Talvez o pessoal mais novato, inclusive, ele não esteja acostumado com esse jurisdição condicionada, com todos esses termos. O que significa isso aqui? Jurisdição condicionada é porque para você impetrar essa ação, porque todos esses remédios aqui eu disse que são ações judiciais, né? Você entrar com essa ação de habeas data, tem que ter uma negativa da administração, tá? Da autoridade administrativa. Você não pode entrar com habeas data se você não entrou com pedido lá para essas informações. E isso foge à regra, porque a regra é o seguinte, para você entrar com uma ação, você não depende de nenhum pedido lá na área administrativa. Tá? É até um princípio, né? Que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Para você recorrer ao judiciário, você pode recorrer quando você quiser. Não precisa de negativo de autoridade administrativa. Então, o habeas data é uma situação aqui, né, bem específica, é tipo uma exceção. Ele é um caso de jurisdição condicionada, que não é a regra. Tá bom? Então, tem que ter a negativa da autoridade para você entrar com habeas data. Tudo bem, pessoal? Joinha aí do Caio. Boa, Caio. Beleza. Beleza, Gabriela. Maravilha, gente. Obrigado. Bom, como eu disse, é uma ação gratuita, tá? Só que o habeas corpus não depende de advogado, né? O habeas data precisa de advogado. Tá aqui, ó. Depende da assistência de um advogado. Então, um julgado aqui, para a gente fechar a habeas data, é a garantia constitucional adequada para a obtenção pelo próprio contribuinte de dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. Tem a ver com tributo, né? Então tem tudo a ver com a nossa área, tá? Então é importante saber isso aqui, que o habeas data é tal instrumento para você conseguir dados de pagamento de tributo que estão lá nos sistemas da administração fazendária aí doente. Então, quero ter acesso ali aos meus dados ali tributários. O habeas data garante isso, desde que seja do impetrante, né? Não foge lá daquela regra do habeas data. Tudo bem, habeas datas? Joinha? Maravilha. Show, pessoal. Maravilha. Então, vamos falar agora sobre o mandado de segurança, que cai bastante em prova, viu? O mandado de segurança é muito recorrente. O que é o mandado de segurança? Para que ele serve? Cara, o mandado de segurança é uma ação judicial, um remédio constitucional, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Então, o direito, primeiro, o direito tem que ser líquido e certo. O que é líquido? Ele já é apurado, né? É o direito já líquido. E ele é certo porque ele está bem aparente. Ele não vai precisar de discussões doutrinárias de direito para você chegar nele. Tá? Então, ele é um direito líquido e certo, não guarda essa expressão, direito líquido e certo, tá? E não amparado por habeas corpus e habeas data. Ou seja, o mandado de segurança ele é uma ação residual. Então, se você não consegue por habeas corpus, não cabe habeas data, não cabe nenhuma outra ação, então vai o mandado de segurança, porque ele é residual. Beleza? Por isso que eu disse lá em cima que qual remédio que guarda o direito à petição, o direito à informação, né, de terceiros, é o mandado de segurança. Porque se fosse informação própria do próprio impetente, seria o habeas data. Então, você vê que o mandado de segurança ele vem como residual. Então, é cabível contra o chamado ato de autoridade, ou seja, ações ou omissões do poder público e de particulares no exercício da função pública. Então, vai ser sempre contra uma autoridade pública ou alguém que esteja no exercício dessa função pública. Tem uma súmula aqui do STF, número 625, que diz que controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão do mandado de segurança. Isso aqui é porque o direito tem que ser líquido e certo, né?
Mas se houver controvérsia sobre matéria de direito, isso não impede a concessão de mandado de segurança. Então, está aí uma súmula do STF, não guarda isso aí. O mandado de segurança tem um prazo decadencial de 120 dias, é importante guardar esse prazo também, né? Costuma ser cobrado em prova. O impetrante pode desistir dessa ação, isso costuma aparecer em prova. Ah, o João entrou com mandado de segurança, mas ele quis desistir. Pode? Pode, gente. Mandado de segurança ele pode desistir. Ah, mas só que já foi proferida uma decisão de mérito e foi favorável para ele. Ele pode desistir? Pode, gente. A qualquer tempo, tá? E sem anuência da parte contrária, não precisa de anuência de ninguém, não. Tranquilo, pessoal? Aí, professor, no caso do prazo decadencial de 120 dias, seria a partir de qual marco? Da ocorrência do fato ou da petição do mandato? Isso eu fiquei em dúvida. 120 dias. Olha, eu nunca me atentei, não. O mandado de segurança é o prazo decadencial. Sempre guardei o prazo, né? 120 dias. Né? Mas vamos pensar, a pessoa, ela está, por exemplo, ela não está tendo direito ao acesso à informação, tá? Então, eu imagino que seja do fato, tá? Porque ela vai ter 120 dias daquele, do que ela está reclamando. Beleza? Ah, aconteceu esse fato aqui, não estou tendo direito, acesso à minha informação, então o prazo de 120 dias para você, então isso aí é da ocorrência do fato. Porque depois que você entrou com o mandado de segurança, isso, do conhecimento do fato, né, Yasmin? Maravilha. Porque depois que você entrou com... Ali, a Cristina colocou ali. Obrigado, Cristina. A contar, você já toma conhecimento do ato que violou o seu direito. Esse prazo foi previsto no artigo 23 da Lei 2016. Beleza. Essa Lei 2016 é a lei que, né, trata aí do mandado de segurança. Obrigado, Yasmin e Cristina. Tá? E o que a Cristina colocou ali, ela botou a literalidade e ajudou bastante. E não é só, na verdade, do fato, né? É do que ele tomou conhecimento. Porque pode ser que o fato aconteceu, mas a pessoa não tomou conhecimento. Então, é um detalhe até importantíssimo que a Cristina colocou. Pô, show. Essa interação é ótima, gente. Obrigado. Ah, legal. Obrigada aí, pessoal. É um detalhe aí, uma pergunta muito boa da Gabriela, né? Que pode ser assunto de prova. Vamos lá, onde é que a gente estava? Pode ser a qualquer tempo. Maravilha. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. Tá? Então, se a decisão já foi transitada em julgado, não adianta entrar com mandado de segurança. Beleza? Você vai ter que procurar as instâncias superiores. E também lei em tese, exceto se produtora de efeitos concretos. Por quê? Porque é sobre direito líquido e certo, né? Então, se for uma lei em tese, então você não cabe, exceto se ela for produtora de efeitos concretos. O que é uma lei em tese e uma lei de efeitos concretos? Alguém consegue dar um exemplo de uma lei de efeitos concretos? E aí? Alguém consegue? O que seria uma lei de efeito concreto? Nada? Então, vou dar o um exemplo. Uma lei que muda o nome de uma rua. É uma lei de efeito concreto, certo? Porque essa lei ela vai causar um efeito ali, concreto. Tá? Agora, uma lei em tese é uma lei que só que cria um direito, mas ele vai precisar de uma regulamentação para ele entrar, né, para poder entrar em prática. Foi concedido um benefício fiscal para as empresas, não sei o quê, vai ter que ter uma instrução normativa para regulamentar, né, não entra né, na hora, como uma lei que altera o nome de uma rua, a própria lei já é o suficiente para alterar o nome da rua lá. Tá? Então, só grosseiramente, para vocês entenderem o que são efeitos concretos, tá, gente? Bom, a gente viu que o habeas corpus ele pode ser coletivo, né? Existe essa possibilidade. E o mandado de segurança também, tá?